Salve, salve a você que nos acompanha nesse vídeo. Aqui quem fala é o Lucão, um dos representantes das Oeste. Isso aqui é a contrapartida dos Oeste Form e hoje a gente tem um rolê muito especial aqui. Tô tendo a honra de receber duas pessoas maravilhosas aqui no estúdio pra gente trocar uma ideia muito foda sobre moda sustentável, certo? Então pra você que se interessa pelo assunto, não perde não que o bagulho tá daquele jeito, certo? E sem mais delongas, eu gostaria que as nossas convidadas de hoje se apresentassem aqui para vocês conhecerem elas um pouquinho melhor, certo? Salve, salve, Oeste. Eu sou a Lorena Santos. Eu sou empreendedora criativa na Lolitas Avessas, que é uma marca autoral que está no mercado há 15 anos. Olá, turma. Meu nome é Marina. Eu sou designer de moda, designer gráfico, sou professora. Sou pesquisadora, faço doutorado hoje, onde eu pesquiso a relação da moda com a arte. Apaixonada com esse movimento de moda, arte, cultura e encantada com a potência que eu tenho descoberto de uns tempos pra cá aqui no Barreiro. Galera, vamos falar aí de moda sustentável e eu queria que vocês falassem um pouquinho de moda sustentável dentro do ambiente de vocês, né? Dentro do que vocês vivem, assim, dentro da característica do trabalho de cada uma de vocês, assim. A nossa produção, ela sempre aconteceu assim. Eu criava os modelos, as estampas, né? E eu tenho um fornecedor que vai para esse processo da produção, que é corte, silk, fechar. A minha produção, ela sempre se desenrolou desse jeito, sabe? E sempre trabalhando com um número já específico de peças. Então, por exemplo, vai sair o vestido Afrodivas. Vão sair 50 peças desse vestido. Blusa papo reto, vão sair 25 peças. Então, eu gosto de trabalhar com uma produção mais enxuta, porque ela te dá oportunidade de trazer a exclusividade para dentro do nosso trabalho, né? E também porque você vai ter uma diversidade também de estampas, né? Então o trabalho fica rico e ao mesmo tempo ele fica exclusivo. A minha linha principal, eu sempre trabalhei com ela assim. A linha customizada, ela nasceu na pandemia, que já era um sonho assim que eu tinha de trazer as peças customizadas. E aí a pandemia acabou assim sendo um ponto de ligação. Então eu fiz uma campanha nas redes pedindo para o público, para os clientes, que eles mandassem peças de desapego que eles tinham em bom estado, ou roupas que eles não estavam usando. Essa roupa chegava até a mim, eu fazia uma curadoria com ela, entendia as potencialidades, né? E começava o trabalho em casa. Começava o trabalho cortando calça, cava, calça virou bermuda, calça virou cropped. Então a minha parte no fazer ali, porque são duas partes, né? Eu não costuro. Então a minha parte criativa e de execução, eu já deixava ela toda pronta e depois que eu terminava eu enrolava e guardava. Depois que eu terminava tudo, eu mandava para a costureira e a costureira devolvia pronta, eu fazia as fotos e lançava assim. A minha forma de fazer moda, ela sempre foi sustentável. Também pelo fato de ser uma empreendedora. Um empreendedor local, ele tem recursos limitados, né? Então a gente tem que ter muita estratégia, fazer muita conta para que a produção da gente ela flua da melhor maneira possível, né? O que eu sempre gostei na moda é a moda como um fenômeno social, cultural, econômico, político, onde o consumo faz parte, as tendências também fazem parte dessa dinâmica, né, do mercado de moda. Mas o que eu acho mais fantástico da moda é que ela é reflexo de um tempo. Então a moda de hoje ela é reflexo de tudo que a gente vive. Eu penso em moda como objeto de estudo há mais ou menos vai fazer 25 anos, que foi quando eu comecei a estudar moda, entrei para a faculdade. E uma coisa que chama a minha atenção muito, quando eu entrei para a faculdade, a gente não se falava em moda sustentável. 25 anos atrás, gente. Ou seja, muito pouco tempo, né? Porque ainda não se tinha essa consciência tão aflorada,
E com o tempo, as questões ligadas à sustentabilidade na moda foram surgindo, né? A gente teve aí o surgimento do Fashion Revolution, que traz essas questões. E sendo a moda fenômeno reflexo de um tempo, chegou um momento que eu falei assim, não tem como a gente pensar em moda sem pensar nessas questões sustentáveis. Porque a sustentabilidade, ela não está na moda, ela faz parte da nossa vida hoje. E ela tem que fazer em todos os aspectos. Se a gente pensa num futuro muito próximo, né? Não dá mais pra gente consumir água como se consumia, consumir energia, descartar o lixo. A gente tem época de chuva, a gente está falando de moda, mas pensar no descarte adequado do lixo faz com que esse material ele tenha outra vida, como evita as enchentes, que todo ano é um problema nas grandes cidades, inclusive na nossa. Então, a moda faz parte disso, porque ela é reflexo dessa sociedade. Então, eu comecei a me atentar para essas questões e professora, né? Então, eu sentia que quem ia fazer a diferença mesmo eram mais os meus alunos, porque a geração que está antes de mim, a minha, já está num modus operandi aí, já até meio viciante, né? Já está nesse círculo. Então eu sentia que isso seria eles que fariam essa diferença. Então comecei a pesquisar ainda mais para levar esses debates para a sala de aula. E é uma geração muito massa, né? Porque é uma geração que está aberta, que já pegou isso. Se eu demorei, 10, 12 anos depois de formada para ouvir falar, eles já começaram com isso no início. E aí começam-se as preocupações, a mudança de mentalidade, a mudança na forma de ver a moda, de consumir essa moda e depois de pensar, claro, nesse descarte. Então vem um pouco disso e se tornou um objeto eu não falo nem de estudo ou de curiosidade, mas uma preocupação mesmo de vida. Falar, você é a pessoa mais sustentável, Não, até porque ser sustentável, principalmente no consumo de moda, é não consumir moda. Todo mundo aqui tem roupa que, se o nosso biotipo não mudar, a gente poderia viver com elas pro resto da nossa vida, pela quantidade de roupas que a gente tem. Então, assim, cada ano mais as pessoas elas acumulam mais peças de vestuário. Mas é claro, muda o nosso gosto, muda a tendência, muda a cor, a gente quer variar. Então a gente vai consumindo. Então como fazer isso de forma mais consciente, mais sustentável? Como que a indústria vai se adaptar para oferecer isso para os clientes dela? E os clientes já estão buscando. E é isso que é legal. Começa lá, mas a indústria, mas o cliente. E a gente vai vendo que a gente vai fazendo esse meio trabalho de formiguinha, começou lá atrás, meia dúzia. Hoje já tem muito mais gente discutindo isso. E as empresas já estão adotando. Então, as empresas já estão buscando posturas mais sustentáveis, elas já têm divulgado isso. Porque é o lado de cá, o nosso de consumidor, pressionando essas empresas. E é louco, porque, tipo, eu tava estudando vocês falando, Lucão, curiosidades, hein? Pega viagem, estudei, vacilo. O negócio é o seguinte, eu tava vendo uma parada, tava pesquisando, né? Porque responsabilidade aqui é grande, né? Pá, trocar uma ideia com elas e tal. E aí, o que acontece? Eu vi que tem um deserto lá no Chile, eu não sei se eu vou fazer a pronúncia certa, Atacama, Atacama, né? Que é um cemitério de roupa, né, mano? Desce, se eu não me engano, 60 mil toneladas de roupa, principalmente da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos, pra esse deserto todo ano, tá ligado? Então, tipo assim, quando elas estavam falando, eu fiquei refletindo aqui, não só nesse rolê do meio ambiente em si, tanto do meio ambiente quanto do social, né? Tipo, a moda sustentável social, porque quando a Lorena fala, tipo, eu fabrico 50 peças referentes a isso, é porque, tipo, a gente, enquanto empreendedor periférico, não tem grana para fazer 300 unidades de uma camisa que, mesmo que a gente tenha achado foda, não tem como. Se você depositar todo aquele recurso naquilo, você não tem mais recurso para fazer mais nada, né? E aí você fica estagnado numa peça só. Isso é complicado. Isso eu acho que é uma parada que pega muito na quebrada. E o rolê também do meio ambiente, que a Marina veio falando ali também, que é esse rolê do consumo desenfreado que a gente tem para comprar roupa, né? E eu tava vendo também num documentário umas minas compartilhando, assim, a vivência delas
daquele rolê da impulsividade também que rola na moda, né? Tipo assim, você passa na frente de uma loja e você vê lá oferta, 80% de desconto. Irmão, você vai pelo menos olhar a parada, tá ligado? Não tem como. 80% de desconto. Cria na gente uma necessidade cabulosa de uma parada que você às vezes nem sabe o que é, tá ligado? Você nem viu na vitrine, mas você quer entrar lá dentro pra saber o que tá com esse desconto. Tem duas questões aí. Tem o consumo exacerbado, né? E esses países que você citou, a Ásia, os Estados Unidos, né, eles descartam no Chile. E eles têm que descartar em algum lugar. Mas e por que eles têm que descartar em algum lugar? Primeiro, porque existe uma necessidade real. E segundo, porque são países onde a mão de obra escrava é latente. Então, você imagina a Ásia, o volume de tecido, de insumos que ela produz, que as fábricas delas produzem. Vamos pensar que, eu ia falar 1 ano, mas 1 ano é muito, 1 mês. O volume é surreal. O certo, né? O certo seria as grandes marcas aprenderem a produzir, inclusive com os pequenos empreendedores como a gente, que produzem numa escala menor por conta de uma dificuldade financeira, por conta de recurso, mas a gente não polui o meio ambiente. Então, tem uma parcela de pessoas que realmente não se importa de saber de onde veio as suas peças. Ela não se importa de saber como foi feita a sua peça. Ela quer simplesmente chegar na loja, comprar, pagou e foi embora. Nós temos esse perfil de cliente, mas nós temos um outro perfil que eu costumo dizer que é o perfil de cliente investigativo, que é o que eu gosto, porque ele quer saber a história daquela roupa, ele quer saber a história daquela marca e, de preferência, ele quer ver o rosto de quem faz. Esse é o cliente que a gente precisa, porque ele obriga a indústria e os produtores locais a ter uma postura transparente. Eu vejo marcas locais já fazendo isso há muito tempo. Há mais de 20 anos eu vejo marcas locais fazendo isso, mostrando o croquis, mostrando a linha de produção, as costureiras delas trabalhando, mostrando o editorial de moda. Então, assim, mostrar o processo dessa roupa antes dela ser lançada, eu acho que é o mínimo para qualquer profissional que está à frente de uma coleção, de uma produção de moda. Nós temos que ter essa responsabilidade de mostrar mesmo. Gente, hoje, vou mostrar para vocês, é o dia de sair para comprar tecidos. Agora eu estou indo na loja X porque eu preciso comprar os insumos. Vai contando para a sua audiência como é que é o seu dia a dia. Desde a hora que você sai para comprar o seu tecido até o editorial de moda. Para o cliente se sentir parte desse processo, ele entender das suas dificuldades. Por exemplo, tem dia que você sai para comprar tecido, você tem que fazer pesquisa de preço. Você passa em 15 lojas e o preço que você acha não fecha suas contas. Você vai ter que andar 25, 30 lojas até se achar. Então, é legal a gente ter essa transparência para o cliente conhecer os bastidores dessa marca. De quem costura, de quem modela, de quem criou, de quem está à frente dos conteúdos. É transparência. O que nós precisamos na moda, além de consciência, é transparência. Eu acredito que empresas e marcas que são sérias, elas não têm dificuldade nem problema de mostrar seus bastidores, de mostrar o seu dia a dia. Você não tem o que esconder, você não tem receio de mostrar. E isso é muito importante. E eu, particularmente, gosto muito desse cliente que é o investigativo. Porque ele vai lá, te chama no store, te pergunta. Ele quer saber das coisas, ele quer saber onde você comprou esse tecido, aonde que fica essa costureira, por que é o tema X. A gente tem que fazer essa aproximação também, né? Porque a moda é diálogo, é comunicação. A gente se aproxima ou se distancia também das pessoas, muito através do que a gente vê. Pensar que o consumo ele vai acabar
é utópico demais. Exatamente. Porque é isso, a moda ela conquistou um espaço, ela é uma importante ferramenta de comunicação, de expressão e tá aí para ser usada e tem que ser usada. A questão que a gente fala é como esse consumo é feito. Eu volto na discussão que eu pensei, não existe moda sustentável. 100% sustentável não existe. Do pequeno ao grande produtor em algum momento, porque é isso, você consome energia elétrica, que se ela não for renovável não é sustentável, o seu insumo, se ele não for completamente reutilizável de florestas, né, de plantações orgânicas, ele em algum momento ele pode poluir. E é muito difícil você cercar a escala, a produção inteira, né, lá da ponta, do plantio, da produção do tecido, até o descarte. Mas você tem como minimizar esses impactos. E o que eu acho que falta é responsabilidade, né, as pessoas serem cobradas por se responsabilizar por isso, na devida proporção. Eu não posso querer que a Lorena, que tem uma produção pequena e que agora está fazendo inclusive, né, customizado, sob demanda, que ela seja responsabilizada como a Zara. Mas ela tem que ser na proporção dela e a Zara também, e por aí vai. E como que a gente começa? Trazendo essa discussão, porque a hora que a gente traz essa discussão, a pessoa que está ali, o pequeno, a marca pequena, que está começando a produtora, fala, olha, eu preciso me atentar nisso. E a gente traz uma questão do social, que ela é sustentável, ela faz parte da discussão da sustentabilidade, porque quando a gente fala do deserto do Atacama, a escravidão na China, tá tudo tão longe, né? Aquela coisa, o Atacama, eu não conheço o Atacama, a China eu nunca fui. Então, assim, só que a gente tá falando disso aqui muito perto da gente. A gente tem o rio aqui em Toritama, que ele estava vermelho por causa dos poluentes da indústria têxtil há uns anos atrás. Hoje isso já está sendo tratado. A gente passa aqui no Barro Preto, no Prado, onde tem uma produção de um polo de fábricas de moda, você passa no dia de coleta de lixo, assim, é um mundo de sobras de tecido, mão de obra escrava. A gente está vendo pessoas sendo escravizadas aqui em São Paulo, aqui no interior de Minas, para produzir. E aí tá, mas essas pessoas produzem o que roupa que essas pessoas estão produzindo? A gente já viu o nome de grandes marcas envolvidos. Diferente de uma marca aqui das Oeste, que, poxa, ela é mais cara do que uma da Zara? Ou ela é o preço de uma da Zara? Por quê? Porque a que produz a mão da Zara, eu nem sei quem é, eu nem sei se essa pessoa tem rosto, eu nem sei se essa pessoa tá viva. A que produz a das Oeste, eu sei o nome, eu encontro com ela na padaria. É quem eu encontro na padaria, sim, é aquela senhora que você encontra na padaria, ou aquele jovem, né? Porque muita gente que você encontra na padaria, é ela que tá garantindo um futuro melhor para ela, para a família dela, através dessa blusa que você compra, e que vai fomentar o quê? A padaria, o sacolão, o mercado, o salão de cabeleireiro, por aí vai. Lembrando que quando a gente está falando de moda, a gente está falando de um dos maiores produtores de renda do nosso país, de forma direta e indireta. Então, é um mercado que fomenta outros comércios. A circulação monetária que está envolvida é muito grande. Então, a gente tem que pensar economicamente em todos os aspectos. Se eu fomento a moda do Barreiro, eu estou fomentando Barreiro. Consequentemente, eu estou fomentando Belo Horizonte. Que, sabe? Do micro para o macro, e não do macro para o micro. Vocês acham que é viável e sustentável a vida de pequenas marcas sem a produção e venda em massa? Você acha, tipo assim, vocês acham que é possível essa galera continuar trabalhando, sonhando e pá, eles conseguirem viver desse corre tranquilamente, aí falando da sustentabilidade no âmbito social mesmo? Vocês acham que é possível que isso aconteça, que eles consigam levar isso adiante, esse trabalho deles adiante? Olha, eu acho que depende da proporção. Até conheci uma marca nesse final de semana, é uma marca pequena, mas tem 80 funcionários, pequena que eu falo assim, que nós estamos acostumados, uma marca pequena, sou eu e mais 2 pessoas. Mas para o mercado, essa marca é pequena. Para o mercado, nós sabemos que você ter 80 funcionários, isso não é ser pequeno. Mas eu acredito que se você tiver uma equipe, um número bom, e também tiver
estratégias, porque tem que ter estratégias muito afiadas para conseguir se manter dentro desse mercado. Então, eu enxergo nessa empresa um futuro de crescer sem produzir em massa, né, em larga escala, em coisas absurdas, porque além dele ter o negócio dele, que ele produz aqui, ele também ele presta serviço para outras marcas e outras empresas. Então, quando você presta serviço e também tem os seus clientes da sua marca, eu acho que a chance é maior. Mas, claro, planejamento, estratégia e gestão. E marketing, né? Independente do tamanho do negócio, precisa do marketing. Mas tem que ter estratégias para que ele funcione. Para a gente que é empreendedor, uma coisa que a gente tem que fazer uso o tempo inteiro é estudar. Tem vários cursos no Sebrae que são gratuitos, tem cursos online que são gratuitos. Gente, eu comecei a empreender em 2008, 2009. Não tinha curso, não. O Sebrae era uma coisa, eu acho que ele era um elefante branco, a gente não sabia nem como acessar. Então, eu comecei a empreender do zero, mas na minha casa, minha mãe e o meu irmão são do comércio. Então, eu ia mirando e aprendendo com eles sobre precificar, como fazer uma boa promoção, como eu atraio o cliente, porque eu também não sabia, eu não era dessa área. Eu sou artista. Eu também sou formada em moda, sou formada em figurino, em artes visuais. Meu campo é muito da arte, eu sou humanas total. Então, a minha dificuldade no início era muito isso. Como é que eu vou precificar essa mini coleção que eu fiz aqui com essas camisas? Eu não tinha ideia. Então, meu irmão sentava comigo e falava, onde você comprou essa camisa? Tal lugar. Quanto que foi? Tanto. Aí ele vai, quanto que foi a costureira? Quanto que foi não sei o quê? Quanto foi... Tá. Aí ia colocando tudo no papel. E nós íamos construindo juntos, assim. Né? Para quem quer empreender, para quem já está empreendendo, gente, não é nem, o que eu estou falando aqui não é nem uma dica de ouro, é uma dica de vivência. Estudem sempre. Nós não podemos parar de estudar, nós não podemos parar de nos atualizar, né? De fazer curso. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre essa questão de quando se empreende em moda, é sobre a inteligência emocional. Empreendedor precisa cuidar de inteligência emocional, porque você produz, você faz o processo inteiro, você vende, você lança e às vezes o lançamento não foi o que você esperava. É quando a venda nem sempre depende de você, porque a gente trabalha com circunstâncias, né? Às vezes a pessoa é super fã das Oeste, mas esse mês ela perdeu o emprego, ou esse mês é o mês da viagem dos sonhos dela, ou esse mês ela já estourou o cartão. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas que não são fáceis. A Lorena falou brilhantemente das dificuldades do empreendedor e as dicas que ele tem, mas uma dica que eu acho que você falou que é o fundamental, gente, é unir forças. Ninguém cresce sozinho. Por mais legal que a roupa dos Oeste chega um ponto que a gente satura de roupa, né? Você não compra roupa todo dia, não é pão. Graças a Deus, né? Assim, tem uma circulação. Então, como que eu faço isso chegar para outro público? Porque o Barreiro tem muito massa. Por que isso não acessa outros espaços? Como que furar essa bolha? Quero capacitar. Poxa, tem um curso que eu quero fazer. Tem um cara que tá longe, é difícil, o que eu posso procurar na área? Ou então até calçar a cara mesmo, falar assim, olha, Lorena, você tem um conteúdo super legal, tô duro, não consigo agora, dá pra gente fazer uma parceria, uma permuta, ou se eu juntar 5, dá pra dar um desconto, como é que faz? Entendeu? Que aí vocês ganham força, vocês ganham forma e vocês acessam esses outros espaços. A gente está com um movimento de marcas autorais acontecendo que é muito legal. Antigamente a gente não ouvia falar de outros espaços de consumo. Hoje tem a internet, hoje tem espaços como o Mercado Novo. Feiras, né, acontecendo na cidade inteira, né? E
possibilidade de fazer essas outras feiras. Inscrever essas feiras nos editais, inscrever o Barreiro Fashion Zica, não como evento, mas como um grupo, nos editais da cidade, levar isso para outros espaços, ou acessar outras comunidades através da própria internet. Vocês têm a música, vocês têm a arte, vocês têm uma forma de alcance e mirar no que vocês... Olha, o que a gente tem de dificuldade, a gente vai correr atrás, porque não dá para fazer moda sozinho, gente. Ninguém é criativo, administrativo, comercial, marketing. Não dá, não tem braço, não tem tempo. Então, como que eu posso? Não dá para contratar alguém para fazer o meu marketing. Mas eu consigo fazer um pacote menorzinho para ser um começo, e se eu fizer com 5 marcas... a gente consegue alguém para dar uma força nesse trabalho. Olha, eu não sou designer, eu não sei o que fazer. Então vamos arrumar alguém, vamos procurar umas aulas de alguém que saiba mexer no Canva, pelo menos fazer uns posts mais atrativos. Então vai juntando, cada um com um pouquinho. Se não tem grana, vem com conhecimento, vem com contato e fortalece o movimento de vocês, porque é isso. Na hora que um ganha, um torna no envolto todo ganha. Um recado pessoal que fica pra galera aí, para as marcas que fizeram o Barreiro Fashion Zica com a gente. Acho que essa ideia aqui que a gente trocou é muito viva, tá ligado? Se atentem a isso, esse senso de coletividade mesmo, que eu acho que isso é muito importante, a gente pensar enquanto coletivo, porque sozinho a gente não vai vingar, mano. A gente tá falando de um sistema capitalista cabuloso aí, tá ligado? Que tá afogando a gente aos poucos. Então, tomem cuidado com o individualismo, vão pensar coletivo, tá ligado? Vão tentar trabalhar juntos para que a gente consiga sobreviver também. Cada um tem seu espaço, cada um tem sua característica, sua forma de enxergar o mundo. E eu acho que ninguém é mais do que ninguém fazendo o seu, tá ligado? A gente enxerga o mundo cada um a partir de seus olhos, né? Então tomem cuidado com isso, vamos trabalhar coletivamente. E eu queria, em nome das Oeste Cultural, agradecer demais essas duas por terem colado aqui, de verdade, eu tô muito satisfeito por conhecer mais de perto elas ainda e por ter duas pessoas que são referências na moda em Belo Horizonte aqui com a gente, trocando essa ideia super, não vou nem falar uma dica de ouro, não, uma ideia de ouro, né, mano? Tipo assim, então pra mim é uma honra muito grande, viu? Queria agradecer pessoalmente, Lorena, Marina. Prazer enorme. Foi um prazer gigante receber vocês aqui. Espero encontrar com vocês outras vezes, logo mais, certo? E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Vocês são os queridos e conta com a gente. Chama mais vezes. Pode deixar, serão chamadas, né, não, tio? É isso, galera. Brigadão. Fiquem bem. E é isso, é nóis.